Nesse Entendi Direito, a gente já vai começar com uma pergunta. Você entende sobre Lei Maria da Penha? Você entende sobre violência contra a mulher? E a violência contra o homem? Eu recebo então Alexandre Paiva, do @Paiva nas ruas. O próprio. O próprio. Alexandre Paiva, você é aí o inimigo número 1 da Lei Maria da Penha. Sim. E você faz um estudo e um trabalho bacana em cima disso daí e tira alguns mitos. Me conta aí como é que começou essa história. Perfeito. Então, só esclarecendo para já quebrar o gelo aí, aquelas pessoas que ouviram falar que eu sou o inimigo número 1 da Lei Maria da Penha, mas isso não significa que eu quero que mulheres apanhem, sofram, sejam violentadas, porque existe uma leitura de que se você é contra a lei, você é contra a mulher. Não, nós podemos ser críticos à lei e também estar a favor da defesa das mulheres. Ainda mais porque eu acredito que a Lei Maria da Penha não protege de fato as mulheres. Nós ouvimos na rede social, na imprensa, na mídia, todos os dias a seguinte frase: a violência contra a mulher só aumenta. Então, eu creio que a lei não está funcionando, porque se estivesse funcionando, o efeito seria o contrário, seria a diminuição da violência contra a mulher. Então, se você apoia a lei, talvez comece a pensar por esse outro prisma. Se a lei estivesse funcionando, a violência estaria diminuindo. Então, por que ela está aumentando? Será que a lei, ela defende ou estimula a violência contra a mulher? Então, façamos essas perguntas. É importante que você questione, né? Tem até uma frase que foi icônica na boca do rapaz lá, como eu falei, vamos questionar tudo. Então, de fato, tem que questionar. Então, se você sofre com alguma lei que você entenda que está te fazendo mal ou fazendo mal para a sociedade, vamos questionar, não é verdade? Martin Luther King, nós sabemos que leis injustas devem ser questionadas e, quiçá, desobedecidas até. Não estou aqui pregando desobediência civil, pelo amor de Deus. Não. Mas nós temos que questionar, né, se a lei ela está sendo benéfica ou não. No meu caso, eu virei vítima da Lei Maria da Penha, então eu me coloco como inimigo número 1 porque eu sou vítima da lei. Mas como assim vítima da lei? Você não pode ser vítima. Sim, eu sempre disse o seguinte: a lei ela deveria servir como um escudo para você se defender, só que a Lei Maria da Penha ela se transformou numa arma. Muitas mulheres usam a lei para prejudicar um ex-companheiro, por exemplo, numa divisão de bens, na guarda dos filhos, por exemplo. O divórcio, quando acontece, geralmente o casal está num estresse, está num clima ruim, já percebeu que não está dando certo. Muitas vezes acontece algum problema como traições, e, enfim, os ânimos estão acirrados. E se a mulher percebe que ela tem ali dentro da lei um mecanismo que possa prejudicar aquele cara, que ela naquele momento está se sentindo muita raiva, ela vai usar todas as armas que ela tiver na mão. E a Lei Maria da Penha ela é uma arma. Por quê? Uma arma. Porque basta a palavra dela. No primeiro momento, basta a mulher alegar que está sendo violentada ou agredida, que está sofrendo uma violência psicológica, por exemplo, que é muito subjetivo, qualquer coisa pode ser violência psicológica, que essa mulher já conseguiu uma vantagem absurda naquele processo de separação, porque o homem já entra como alguém agressivo, que causou um mal, causou alguma violência, então já tem que ser tirado dele o filho, os bens inicialmente ficam com a mulher, o cara já tem que sair de casa, e aí depois que você vai ver se aconteceu, se não aconteceu. Então, na minha leitura, isso está muito errado, isso é injusto, e por isso, como eu falei no início, leis injustas se questionam, quiçá você, né, novamente aqui não quero parecer um cara que está pregando a desobediência civil, mas a desobediência às vezes é interessante para o poder público entender que acho que está errado aqui, não está funcionando, e nós estamos causando um efeito colateral muito perigoso para a sociedade. Sim. Né? Então é isso que basicamente o meu trabalho na rede social hoje é apontar esse problema que a lei causou. Eu já estou com quase 5 anos sem ver minhas filhas, Yasmin e Rafaela, eu faço tudo que eu faço por elas, a minha luta é por elas. Quem sabe um dia elas possam ver esse meu trabalho. Hoje eu não sei se elas vêm porque eu estou bloqueado nas redes sociais delas, ligações não me atendem. As minhas filhas mudaram de escola, não sei nem que escola que elas estão estudando. Descobri recentemente a escola que uma delas estuda, batalhando, buscando, fui até lá para tentar ver a questão do histórico escolar, foi negado a mim até o histórico escolar das minhas filhas. É nesse nível, é nesse ponto. Que é isso? É bizarro. Estive com a minha advogada na escola. Quantos anos tem suas filhas? A minha mais velha, quando aconteceu o problema, tinha 13. Vai fazer 18 anos já, esse ano aqui. Vai ficar adulta. Eu perdi toda a adolescência das minhas filhas. A minha mais nova, a Rafaela, tinha 8. Agora está com 13 anos. E, sabe, e é terrível. E a pessoa que fez isso comigo sabia que
Eu sempre quis ser pai, meu sonho de vida era ser pai. Amava, adorava estar na presença delas. Eu que era quem ia na reunião da escola, médico, dentista, levava pro futebol, que uma delas fazia futebol, piano, balé. Precisa ir atrás do que eu ia, sabe? Aquele cara bem presente. Então, infelizmente, a mulher, quando, né, depois do divórcio, quer te prejudicar, ela consegue te prejudicar, infelizmente, usando a Lei Maria da Penha. Eu não posso entrar em muitos detalhes, o pessoal fala, alguma coisa ele fez, porque geralmente as mulheres falam isso, a mulher não faz isso de graça, alguma coisa esse cara aprontou. Mas é bizarro, o meu processo está em segredo de justiça. Sim. A minha advogada talvez pudesse falar um pouquinho mais, mas não, eu estou tranquilo, também não pode, né? Não pode. Mas eu estou tranquilo em falar, eu não fiz nada para merecer isso, eu nunca agredi mulher alguma, nunca fui agressivo, principalmente mais ainda com as minhas filhas. E eu tenho no processo tudo, constando todas as provas disso no processo, mas infelizmente até agora não tive nenhum retorno da justiça. A justiça está brincando com a minha cara ou está dando algum castigo, porque talvez eu seja um crítico, né? Eu até desconfio que seja isso. Vamos dar um chá de cadeira nesse otário aí que fica falando mal do sistema aí, enfim. Mas Alexandre, existe uma situação que eu falo bastante, inclusive nas salas de faculdade que eu frequentei e tive a oportunidade de dar aula. E a gente tem que aprender, no início, a conceituar. Tudo é conceito. Se você não tem conceito, então você não tem nada. Então, o conceito de justiça é o ato de insatisfazer as duas partes o mínimo possível para que ambas saiam insatisfeitas. A partir do momento que você satisfaz uma parte, a outra sai totalmente insatisfeita, ali está cometida a injustiça. Quando você fala que você toma um chá de cadeira da justiça, isso a gente tem que olhar a modificação do Código de Processo Civil, do Código de Processo Penal, para que as leis não sejam a sua aplicabilidade tão morosas e não cometam a injustiça que possam estar cometendo. Quem é que vai te devolver esses 5 anos de convivência com a sua filha até hoje? Ninguém mais. Que dinheiro que nada paga que vai me ressarcir, nada que possam tentar compensar vai pagar isso. É uma dor, é constante. Todo dia, desde a cabeça no travesseiro, penso nelas, imagino como é que elas estão, não sei nem se elas estão vivas. Creio que sim, enfim, mas eu tenho Creio que sim. Eu tenho medo eu tenho medo, sabia, de descobrir que elas já não estão mais vivas anos depois. Porque talvez ela não queira falar, porque alegue que tem medo da minha reação, porque, pra você ter uma ideia, eu já estou na 4ª protetiva seguida. Vai uma emendando na outra. Peraí, vamos explicar direito. 4ª protetiva seguida. O que isso quer dizer? Que é o seguinte, quando a mulher pede uma protetiva, o prazo limite, agora parece que mudou recentemente, tá? Uhum. O prazo limite é 1 ano. Quando vence 1 ano, ela pode ou não renovar a continuidade daquela medida protetiva. Supostamente, se ela estivesse se sentindo ameaçada ou com medo, ela pode pedir novamente. Eu já vou para a 4ª protetiva seguida. Meu Deus. A delegacia entra em contato, a senhora quer renovar? Quero. Pô, tá aqui. É isso, é assim que funciona. É como se fosse uma renovação de um plano de saúde, de um plano de telefonia. E você fica constantemente em perigo. Por quê? Pensa bem. Vamos supor que essa mulher queira me prejudicar. Ela, vamos supor, descobre uma rotina minha. Por exemplo, eu vou num shopping, todo domingo à tarde eu vou no shopping, no cinema, por exemplo. Ela sabendo disso, ela vai, circula ali perto do shopping, tira uma foto minha. Olha aqui, ele estava atrás de mim. Eu já tive casos de pessoas que me procuraram e contou exatamente isso. A mulher forjou, se aproximou para chamar para a polícia. Olha, está atrás de mim aqui, o cara é para cadeia. Meu Deus do céu. Você fica eternamente com esse risco de ser preso sem saber. Porque às vezes, imagina uma cidade pequena. Uma cidade, né, onde exista a grande possibilidade de você encontrar com ela em cada esquina. 99% das cidades brasileiras são assim. Exatamente. E você pode ser preso. A mulher, olha, está atrás de mim. Alô, 190, o cara vai para cadeia. Não, a gente fala mesmo na cidade grande, a cidade grande são bairros, onde você tem a convivência naqueles bairros. Exato. Apesar de ter muita gente, a gente se encontra e se esbarra exatamente nos lugares de convivência, nos bares, shoppings, restaurantes, shows. Imagina, a gente tem, dentro da Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, uma coisa que eu acho muito perigosa é o que você está falando, né? Que são formas de violência doméstica, familiar contra a mulher, entre outras. A violência física, a violência psicológica, a violência sexual, violência patrimonial, violência moral. E aí, depois vem as medidas protetivas de urgência à ofendida. Logo mais parece que vai estar entrando também as violências processuais. Ou seja, o homem está se defendendo e aí naquele processo vai causar um dano psicológico à mulher por estar se defendendo. Pode aguardar que infelizmente isso está para vir aí já. Então, e quando você começou a falar, eu achei bastante interessante a sua colocação no seguinte,
Quando a gente fala que existe uma lei que seja injusta, sim, o nosso legislador, que são os nossos deputados, muitas vezes eles vivem em seus gabinetes enjaulados numa situação que não é a situação do Brasil, que eles não reconhecem. Então a realidade das ruas, da sociedade, onde vivem seus apartamentos e carros blindados, de seguranças e assessorias, eles não entendem muito bem o que é efetivamente a rua e aquilo que se pretende com direito. Quando da construção de uma lei, existe todo um processo legislativo onde é que muitas pessoas opinam. Eu acho que quando a lei é boa, beleza, show de bola, ela está atendendo, ela flui, né? Ela flui, só que ela também tem uma situação no tempo e no espaço. Eu acho que a situação de violência psicológica, de como ela está sendo utilizada no judiciário hoje, é muito perigosa. Inclusive um caso que você relatou no seu Instagram, no @PaivaNasRuas, que foi de uma mulher que alegou uma violência psicológica porque o carro dela foi entregue sujo. É isso. Um Volvo. O Volvo, um carro top de linha. É nesse ponto. Ela, inclusive, também parece que, nesse mesmo processo, ela alegou que o fato dele não ter comprado colírio, parece que ela estava com um problema no olho, e uma das violências contra ela foi que ele deixou ela sofrer com aquele olho, lacrimejando, porque parece que ela colocou aqueles cílios postiços e deu problema no olho, só que eles estavam, parece que nos Estados Unidos. E o que o rapaz alegou foi que lá não é tão fácil quanto aqui, né, para comprar remédios. Sim. E ele não conseguia. Ele falou assim, olha, quem conseguir, compra. Ele não comprou porque ele estava com dificuldade. Ela alegou que ele não comprou de propósito, porque queria fazer ela sofrer. E aí deu outro exemplo, que, olha só, meninas, o que acontece. Ele me entregou o carro tudo sujo, que também é uma forma de violência. Pelo amor de Deus, as mulheres perderam então a noção do que é violência. Porque se tudo é, nada mais é. Então, se você classifica tudo como violência, nada mais vai ser, ou vai ser tudo violência. Nós tivemos um exemplo agora até emblemático, eu acho até interessante comentar. Sim. Neste final de semana, naquele programa Big Brother, eu não assisto, mas a gente vê as notícias. Eu assisto. Parece que aquela Vanessa Camargo, filha do Zé de Camargo e Luciano, sim, agrediu um rapaz lá que estava deitado, enfim, estava alcoolizada. E a agressão, o cara encostou na perna do cara assim, uma brincadeira, você viu que era uma brincadeira boba. Sim. Só que é o seguinte, na prática, é aquilo que acontece ao contrário. Então, acho que o programa já percebeu que existe essa leitura na sociedade. Opa, peraí. Se fosse ao contrário, se fosse a mulher dormindo ali e o homem fosse fazer aquilo seria tido como violência. E mandaram a moça para fora. Então perceba, tudo é violência. Isso não é a violência daqui nem na China. Aquele cara, desculpa, é um babaca. Enfim, eu não assisto o programa, mas o cara falar que aquilo ali é violência, o cara também não sabe o que é violência. Não sabe o que é apanhar. Porque o cara que sopra violência realmente é uma coisa que te machuca, que te... Agora, o cara tá deitado, a mulher deu um tapinha na perna, pelo amor de Deus. Mas não chegou a dar tapa na perna, exato, não. Foi por cima do edredom. Exato, foi uma brincadeira. Sim. Só que é o seguinte, a mesma brincadeira, se fosse ao contrário, seria também tido como violência. Você acredita, então, que se tivesse sido o rapaz que tivesse feito a mesma coisa com a Vanessa Camargo, o mundo teria praticamente acabado? Eu desconfio que ele sairia de lá preso ainda. Ia ser até pior. Iam prender ele dentro da casa. É bem provável, é impossível. Porque hoje em dia, basta a mulher falar que é violência, mas me chama a atenção que agora já está mudando um pouco o polo também. Isso é um alerta para a sociedade. Gente, vamos botar a mão na cabeça, passou do ponto. Todo mundo não me reres, não me toques, aciona a justiça, é a violência. Pelo amor de Deus, cara. Isso vai gerar o quê? Vai gerar um afastamento de um ser humano do outro. Os homens não vão mais querer se relacionar com mulheres. A sociedade vai tá rachada. Porque você entra numa paranoia denuncista, onde tudo é violência, isso aqui foi violência, isso aqui me fez sofrer, isso aqui me fez chorar. Pelo amor de Deus, gente, vamos parar e vamos olhar para o que está transformando essa sociedade, pelo amor de Deus. Não, a sociedade mimizenta pra caramba. Putz, tudo cara, é ridículo, cara. É um mimimi absurdo. Eu me causa espécie, eu estava até conversando com a doutora que lhe acompanha, a doutora Mara. E advogada, a doutora Mara Damasceno. Sim. Então, a doutora Mara Damasceno, estava conversando com ela agora antes da nossa conversa, do nosso bate-papo, eu conversava com ela. Hoje está muito perigoso, por exemplo, eu tenho 49 anos, somos mais ou menos da mesma idade. Então, quando a gente ia no bailinho, a gente ia lá, a gente chegava perto de uma menina, chegava, encostava nela, encostava no cabelo, conversava Sim. com ela, convidava a tomar uma bebida, ia lá, dava uns beijos, dava uns amassos. Hoje é extremamente perigoso você olhar para uma mulher.
Exatamente. Olhar. Se ela achou que você olhou torto pra ela, já pode te acusar de estar colocando... Assédio moral, assédio sexual. Você encostou em mim, você invadiu o meu espaço, você não pode me tocar. Uau! Que sociedade é essa que nós estamos... Tá caminhando muito errado. Nós estamos caminhando para uma situação de intolerância ou daquele negócio. Pô, será que é interessante então que eu me case? Pois é. E você sai, vai para um baile, vai para uma festa, vai para um show, conhece uma menina, vocês vão lá, tomam uma cerveja, tomam um uísque, tomam uma vodka, tomam um negócio que está muito na moda aí, aquele gin, que eu acho horrível, mas toma aquele negócio. Aí vocês saem, vão dali, vão para o seu apartamento, tem um relacionamento, no outro dia ela acorda, ressaqueada, e a ressaca moral, eu não queria ter transado com esse cara. E aí? Isso se caracteriza também como estupro. Se ela acordar no dia seguinte e não tiver sido aquilo que ela imaginou que seria aquela noite, enfim, ela pode alegar que ela foi forçada naquela situação, que ela, né, não está se sentindo bem e que ela foi estuprada. E quem vai dizer que não? O cara geralmente não tem câmera em casa. Lógico que né? não. O cara foi na confiança. E se ele filmar o ato sexual dele, aí ele está incorrendo em mais um crime. Então, melhor. Então, o cara realmente, ele é automaticamente prejudicado. Ela vai, inclusive, por exemplo, eles chegaram a ter uma conjunção carnal, ela pode fazer um exame e vai constar ali o sêmen dele. Sim. Ó, eu fui forçada, não queria, ele me levou, me drogou, me deu bebida, acabou a vida do cara. Perdeu, acabou. É muito perigoso hoje, muito perigoso. Eu até brinco com o rapaziada mais nova, sorte que eu não nasci na geração de vocês, porque na minha época era muito mais tranquilo. Sim. Né? A molecada hoje realmente está numa situação muito complicada, né? Eu conversei recentemente, fui para São Paulo a semana passada, conversando lá, né, saímos depois do evento ali, que nós tínhamos ido, e tinha uns rapazes mais novos. Falei, cara, cuidado, vocês ficam nessas baladinhas aí, vocês estão lascados. Mas como é que eu vou ficar sem? Aí os caras, realmente, você tem a questão do instinto natural, você, né, busca uma companheira, uma parceira, enfim, e esses caras não vão deixar de fazer isso. Natural, pô. É o natural, exatamente. Eles não vão deixar de fazer isso, então automaticamente eles vão estar incorrendo num risco tremendo. Muito grande. A mulher mal intencionada vai usar a lei para prejudicar ele. E é muito fácil. Eles não têm o conhecimento da lei. Ah, não é assim. O cara sempre leva... tá exagerando. Tá exagerando aí. O cara tá falando merda. Só quando bate na bunda do cara, desculpa. Não, né? absolutamente. Quando bate no cara, quando a corda vai pro pescoço dele, é que ele vê, cara, realmente o negócio tava feio. Me disseram e eu não ouvi. Só que aí às vezes tá demais já, o cara já perdeu. É um atraso de vida violentíssimo, gigantesco. Vai ter um retrocesso. Se o cara tinha um recurso que estava trabalhando, o cara vai ter que gastar com advogado, gastar com isso, com aquilo. O cara às vezes perde o próprio emprego dele, o cara vai sair queimado, vai sair como um estuprador. Sim. O cara vai ser, a sociedade vai refugar o cara automaticamente. Ele corre risco de vida, que nós sabemos que, por exemplo, se um cara cai na cadeia com essa acusação, tá morto. Lá dentro, o cara ele tá com um alvo no peito, na cara. Ele perde a vida dele, assim, ó, sem perguntar mais nada. Ah, você que é o Jack aí, que é o tal da gíria de cadeia lá, o cara é Jack. Acabou o cara. Ele vai ser sodomizado na cadeia. Vai. E vai ser assassinado. Vai. Eu já recebi vários casos como esse, que aí depois descobriu, a mulher viu a besteira que tinha feito, aí a mulher disse, mas gente, pelo amor de Deus, não, eu falei isso porque eu estava com raiva. Tá demais, o cara tá morto. Então, mas a raiva aí é uma coisa... Eu falo, a sociedade está muito mimizenta. A mulher, ela, em geral, ela é mais emocional. Ela trabalha as questões dela um pouco mais com o emocional mais aflorado. Então, na hora da raiva, ela não pensa nas consequências do que ela faz. E ela acusar um cara de um crime grave como esse, ela coloca o cara em risco de vida, automaticamente. Eu já publiquei vários casos como esse, por exemplo, que o homem foi acusado pela mulher. Aí vai aquela turma dos cavaleiros brancos, a gente chama, né? Que vão lá, os salvadores das donzelas, vão lá e pegam o cara de porrada e matam o cara na pancada. Aí depois, não era bem assim, isso não aconteceu, falei, mas, desculpa aí, tá? Foi no calor da emoção. E sabe o que é pior? Eu fiquei sabendo, teve um caso que eu publiquei, depois eu recebi o acompanhamento do caso. Sim. A mulher que mentiu não tinha sido indiciada, só os caras que foram e mataram. Ok, os caras erraram. Só que ela que causou aquilo tá livre. A mulher que inventou que o cara tinha, né, estuprado a filha, não foi indiciada, porque até então ela não cometeu o crime grave de tirar a vida. Quem cometeu o crime grave de tirar a vida foi os caras que foram lá, dar uma de idiota e tentar lá, né, fazer aquilo que foi feito. E ela tá livre, solta, e os otários estão pagando lá também. Um perdeu a vida, os outros otários estão na cadeia e ela tá lá, seguindo a vida dela normal.
Você é presidente do Instituto de Defesa do Homem. Nós fundamos o IDDH, né, aqui está, é um grande problema também. Nós estamos tentando fundar, para você ter uma ideia, já tem um ano, foi em março do ano passado, foi a nossa assembleia de fundação do Instituto. Sim. E nós já estamos no 2º ou 3º cartório, nós estamos sendo impedidos, inclusive, de ter o nosso Instituto fundado. Eu não sei, assim, o nosso país ele está numa situação tão complicada, que eu acredito o seguinte, quando eles veem que é do que se trata, deixa pra lá, descanteia, não vão lá, deixa aí, depois a gente vê isso aí. Aí ficam inventando um monte já está na 5ª ou 6ª vez que nesse cartório, eles pedem modificações. Em vez de pegar e fazer, isso aqui está errado, mandar para que nós façamos as correções, as modificações, e a gente protocola novamente. Quando protocola novamente, eles vão inventando coisas que estão erradas para não carimbar o nosso instituto. O seu instituto ele é criado como uma associação para estar na categoria de ONG. Exatamente. E o nosso objetivo com esse instituto é trabalhar de maneira organizada, institucional. A defesa do homem é uma coisa muito relativa, né? A nossa ideia é defender todas as pessoas, como você tinha aquela ideia antigamente, Sim. O homem, a humanidade. Nós queremos justiça, só isso, nada mais. Não é para prejudicar a mulher, nada disso. O que nós queremos também, o intuito do nosso instituto é pressionar as autoridades públicas a levantarem os dados, os números de falsas acusações, de violência doméstica contra o homem, porque quando sai todo ano fórum de violência, sai ali todos os dados, né? Mataram 3 trans no Brasil inteiro. Todas as categorias são contempladas ali, mas você nunca vê quantos homens perderam a vida, por exemplo, na mão das suas esposas dentro de casa. Não tem esse tipo de leitura. E por que não? Porque não interessa a narrativa. Porque são os homens que mais perdem a vida. Também dentro de casa, onde dizem que as mulheres sofrem demais, violência doméstica. Dentro de casa, também já comprovei em vídeos que eu publiquei, que a violência contra o homem ela é maior também dentro de casa. Infelizmente, o nosso país é um país muito violento. Vivemos aqui, o número de um país em guerra. Sim. São mais de 40 mil pessoas esse último ano, isso aí para a estatística de um governo que eu não confio muito, que para mim acho que às vezes foi até mais, mas enfim, vamos que vamos. 40 mil pessoas que perderam a vida. Dessas 40 mil pessoas, 92% são homens. 92%. Desses 8% ali que sobraram de mulheres, não significa que sejam mulheres que morreram dentro de casa. São mulheres que morreram, enfim, trocando tiro na rua. Tem mulher agora também no mundo do crime, até no mundo do crime, elas estão tão empoderadas que estão aí tudo metendo golpe, metendo arma na cara dos homens. E desses 40 mil, aproximadamente 1.000 só são mulheres que morreram dentro de casa. E existe uma grande questão também que nós no Instituto vamos fazer uma pressão para que mude essa atual situação onde tudo que acontece dentro de casa já é automaticamente categorizado como feminicídio. Depois que vão ver se é ou se não é. Então, peraí. Feminicídio nada mais é que um homicídio cometido contra uma mulher. É isso. Não necessariamente, porque tem que ser tem uma relação de parentesco, assim, de familiar, né? Não, eu estou falando etimologicamente, falando na palavra. Sim. Se a gente for categorizar isso, é outra coisa. Então, no Brasil, a gente gasta umas palavras muito fáceis. Gastaram o amor, gastaram genocida, gastaram terrorismo, gastaram golpe de Estado e gastaram feminicídio. Eu acho muito, etimologicamente falando, é muito, mas muito grave. Então, a gente categorizar isso, a violência... Além, para mim nem existe feminicídio. Eu já também falei não, eu acho uma palavra horrível, é um homicídio contra uma mulher. Lê não sei se você já chegou a ler, mas na lei, o que caracteriza o feminicídio? É a mulher perdendo a vida basicamente por ser mulher. Ou seja, eu vi, é uma mulher, vou matar porque ela é mulher. Isso não existe. Pode até existir. Vamos supor que tem um cara retardado, um doido aí que então, mas eu acho que é um imbecil. Exatamente, mas assim, de fato, isso aqui não poderia existir essa leitura. Porque é uma leitura que foi criada pelo movimento feminista para dizer que existe o ódio do homem contra a mulher, aquela história toda, né, politizaram todas essas questões, e aí inventaram o tal do feminicídio dizendo que é o seguinte, é a mulher que morre simplesmente e unicamente pelo fato de ser mulher. Mas eu desafio, inclusive nos meus vídeos eu desafiei já, me mostrem um caso onde o cara matou porque é mulher. Porque geralmente é o quê? Está acontecendo algum problema entre os dois, ciúme, né? O crime passional, que sempre existiu. Existe muito do outro lado também, mulher matando homem, assim, cortando o pênis. Eu estou abismado, porque existe hoje uma epidemia
de mulheres cortando o pênis dos homens. Inclusive ajudei recentemente um rapaz que teve o pênis dele cortado, né? Eu consegui até uma advogada através do Instituto também, já temos esse trabalho de assessoria jurídica. E até agora também estamos conseguindo uma vaquinha para ele colocar uma prótese. Mas a questão é, as mulheres estão cortando o pênis dos maridos assim, simplesmente porque está com ciúme, ou porque o cara está aí, ou porque, enfim, né? Imagina, o mundo ia cair se você pegasse um homem que mutilasse uma mulher por ciúme. O homem foi lá, antigamente o pessoal mutilava, né, o órgão genital da mulher, sim, cortava um seio, enfim. Imagina um homem, era capa no jornal, era fantástico, era, assim, ó, ia ser um bafafá. Só que ultimamente, foi o que, em questão de 2, 3 meses, foi uns 5 ou 6 casos que eu recebi, que eu publiquei. De homens perdendo o pênis por mulher ciumenta. Cara, é uma loucura. E tem algumas mulheres também que jogam água fervendo no cara, óleo fervendo. Veneno, mata envenenado, coloca esfaqueia o cara dormindo. É uma loucura. E eu tenho até no meu Instagram, né, o @PaivaNasRuas. Por favor, aí, Calvoso, coloca aí o @PaivaNasRuas aí para o pessoal seguir. E já de antemão, pedir para que o sigam e para que também se inscrevam no nosso canal e compartilhem. Se você está assistindo até agora, porque o papo tá maneiro pra caramba, mesmo que você não concorde com ele, não concorde comigo, eu não concorde absolutamente, mas pelo menos que você discuta. Se inscreva no nosso canal, @EntendiDireito, bota lá o sininho lá, compartilhe bastante, compartilhe muito. Pode falar contra mim, contra o Paiva, sem problema nenhum. Pode xingar, não tem problema nenhum. A gente aguenta, a gente é forte, a gente aguenta. Não é na época do mimimi, nós somos do tempo que... Né, no tempo... O metiolate doía. Isso, o metiolate ardia, a gente jogava bola e rachava o dedão, o pé, andava... Eu continuava jogando, né? Eu tenho meu joelho estourado porque é moleque. Aí eu estourei o ligamento, aí fui deixando, aí eu ia jogar bola com... Colocava a joelheira. Sim. E às vezes estava correndo, o joelho saia do lugar. Tralá, eu falei, tralá, o joelho voltava e continuava correndo, igual idiota. No final do jogo, o joelho tá desse tamanho, mas não continuava, cara. Vamos voltar, a brincadeira tá maneira. Então, mas só para concluir, no meu Instagram tem um trabalho também onde eu provo que não são casos isolados. Nos meus destaques ali no Instagram, sim, tem centenas de casos. Eu vou lá eu vou catalogando esses casos ali para mostrar, gente. Porque quando a gente aponta o problema, a primeira coisa que as feministas e as mulheres da pauta dizem é o seguinte: mas você está pegando a exceção. Isso é caso isolado. A maioria dos casos são os homens que são agressivos. Então tá, então eu vou provar. Eu já estou há mais de um ano e meio, 2 anos fazendo isso. Está tudo lá no meu destaque do Instagram. O cara morreu queimado, esfaqueado, queimado. Recentemente, a mulher tacou fogo na casa e trancou o cara lá dentro, o cara morreu queimado. Sabe, é bizarro, entendeu? É maldade, assim, é pessoa ruim. Então, quer dizer, eu provo no meu trabalho que isso não é um caso isolado, isso é uma epidemia. Eu ouso dizer que está igual ali entre homens e mulheres no número, por isso que a gente quer fazer levantamento dos números exatos, porque nós, enquanto sociedade, nós somos ali quase meio a meio. Hoje, inclusive, tem mais mulheres do que homens na sociedade brasileira. Sim. Nós somos a minoria, então dizem que temos que olhar pelo lado da minoria, então peraí, nós somos a minoria oprimida agora. Enfim, que seja, se o jogo é esse e tal, tá. Somos a minoria e vamos lutar pelos nossos direitos. Enfim, é isso que é o nosso trabalho. Meu Deus do céu, eu ainda vivi para escutar. Não é? Somos minoria. Eu sou homem heterossexual e sou minoria. Exatamente, tá. Porra, sou uma minoria, branco ainda, nossa. E se você falar, falar que tem orgulho, então, rapaz, você tá lascado. Tem orgulho de ser homem, não pode também. Não pode, não. Não pode. Tem que ter vergonha de ser homem, pedir desculpa por ser homem. Desculpa por ter estudado, meu pai motorista de táxi, minha mãe costureira, terem financiado os meus estudos e ter me dado a oportunidade. Você é um branco privilegiado. Sou nunca tive escravo, não. Já falei isso mais de uma vez. Nunca tive escravo, não posso ser condenado por isso. Eu acho engraçado que eu não entrei nessa fila dos privilégios, não. Eu tô até hoje esperando, eu nunca vi esses privilégios aí que estão falando que nós temos. Mas agora eu tô sendo chamado de coroa também. Eu pego mais uma agora de velho também. Sou coroa, minha barba é branca, mas não sou velho. Vamos lá, cara. Você fez uma postagem muito interessante de uma entrevista com o senhor Marco Antônio Herédia Viveiros. Esse cara, ele conheceu a senhora Maria da Penha e com a senhora Maria da Penha teve filhos e conviveu com ela durante muito tempo. Pois bem, ele não era um nacional, ele era um estrangeiro que veio para o Brasil, um cara com uma cultura, era professor universitário. Sim. Então, melhor, não era um cara que poderia ser
qualificado, com um cara totalmente desqualificado. Um cara qualificado dentro da área dele, um cara com seu conhecimento. E conheceu a dona Maria da Penha e com ela teve um relacionamento de anos, inclusive com filhos desse casal. Se eles brigavam, se ele não concordava que ele não comia arroz com feijão, uma coisa que no Brasil era, e por isso houve uma discussão, casal discute, casal briga. Eu quero ir no shopping, eu não quero ir no shopping. Eu quero assistir o Roda-Roda Jequiti, eu quero assistir o futebol. Sempre haverá discussão entre homens e mulheres, isso é natural. Ainda mais porque são pessoas que nunca se conheceram e vieram a se conhecer para depois disso falar que se amam, se adoram, se apaixonaram e por isso quiseram constituir uma vida juntos. Não necessariamente são obrigados, eu não conheço sentença condenatória no direito que faça obrigar um casal a continuar casado, e sim que se separe. Então a justiça faz o seu papel e cumpre o seu papel social. Eu não gosto mais dela, ela não gosta mais de mim, ok, a gente vai fazer dissolução dessa sociedade. Então, sempre quando dava aula também de direito de família e falava sobre casamento, eu falava, a instituição do casamento nada mais é que uma sociedade como o direito empresarial. É uma sociedade que se constitui para fazer o quê? Para que tenha lucro e esse lucro possa gerenciar a vida da prole, inclusive o conforto dessa sociedade. Quando não existe mais interesse da sociedade, dissolve-se a sociedade, como no meio empresarial. Evandro, você não tem coração. Whatever. Eu não estou aqui para agradar a ninguém. Tecnicamente falando. Tecnicamente falando, é uma constituição de sociedade de fato. Então esse senhor Marco Antônio, ele vai lá, é acusado de colocar a senhora Maria da Penha, de quem então foi nominado no Brasil inteiro, nacionalmente conhecida, ela ficou paraplégica. Aí eu lhe faço a pergunta objetiva, olha que corte que eu dou para o meu editor. Meu editor me ama, cara, olha que corte que eu dou para ele. Foi o Marco Antônio Herédia Viveiros que colocou Maria da Penha numa cadeira de rodas? Agora é minha vez aqui, dar uma pancadinha aqui. Boa. Depois de tudo que eu estudei, do que eu li, eu afirmo que não. Eu afirmo que não. Uau! Aí eu bato de novo. Agora... Então, só para deixar bem claro para quem talvez não tenha entendido, o ex-marido da Maria da Penha foi preso, condenado e preso por uma tentativa, supostamente, de assassinar a esposa na época, a dona Maria da Penha, que depois veio a dar nome à lei. E eu fiquei encafifado. Depois que eu me transformei em vítima da Lei Maria da Penha, eu comecei a me interessar em saber um pouco mais sobre a lei. Porque até então, para mim, era uma coisa ok. Não, beleza, mulher precisa de proteção legal também, tá tudo de boa. O homem não acha isso errado. Aí quando eu me tornei vítima, eu comecei a pesquisar. Aí eu fui atrás, li o livro dela, e aí eu fui atrás de saber, cadê o ex dela? Para mim, o cara não sabia se ele era vivo ou não. Aí eu comecei a procurar, pesquisar, não via nada, não vi nada. Não tinha um vídeo dele, uma entrevista que ele deu, nada. Eu falei, poxa, mas como assim, cara? Tá estranho isso aqui. Só achei uma entrevista da revista Isto É, de 2009, se não me engano, que foi logo depois que ele saiu da cadeia e entrevistaram ele. Mais uma revista que veio para destruir a imagem dele. Na capa, assim, colaram a foto dele com os números da violência contra a mulher. E depois disso, nunca mais se soube dele. Ele estava em silêncio total desde 2009. Aí, em um dos vídeos meus, que eu gravei, no meu canal também no YouTube, canal Alexandre Paiva também. Por favor, Calvoso, bota aí pra gente aí, canal Alexandre Paiva e até no YouTube. Até recomendo que lá tem uma playlist com mais de 50 vídeos de entrevistas que eu fiz com ele. Então eu dei um espaço para ele finalmente conseguir falar e explicar, né, o que de fato aconteceu ali. Porque ele já tinha escrito, aí eu fiquei sabendo que ele tinha escrito um livro e eu tive acesso ao livro também. E eu peguei nesse vídeo e falei, Marcos, se você estiver vivo, se alguém conhecer, faça esse vídeo chegar nele e fale que eu quero ajudar. Porque meu filho me disse que ele está falando a verdade e ela está mentindo. E chegou nele, graças a Deus, através de uma amiga em comum. E aí começamos a nos falar. E a primeira vez que nós nos encontramos pessoalmente foi em 2020 ou 2021, lá em Brasília. Eu falei assim, vamos lá para Brasília, Marco, eu vou te levar lá para você andar comigo lá no Congresso Nacional. E para tentar falar com algum deputado, fomos até o Ministério, na época o Ministério da Família, agora voltou a ser Ministério da Mulher, né? Sim. Eu fui no Ministério da Mulher com o ex da Maria da Penha, você tem que ter uma coragem, Uau, né? E eu até fiquei com medo que eu entrei lá, falei, caramba, não é possível. Aí sabe aquele, porque assim, dizem as mulheres feministas que elas quebram padrão, né?
Só que elas quebram o padrão para criar um outro padrão, que é aquela mulher do cabelo colorido, né, uma argola no nariz, enfim, sovaco cabeludo, enfim. Mas quando eu entro no ministério, cara, as mesas forradas dessa mulher, eu falei, meu Deus do céu, fico até com medo, cara. O ministério da mulher forrado de feminista, assim, né? Até então não sabiam quem que éramos, né? Aí fomos recebidos lá, na época a ministra era Damares, aí fomos recebidos pelo segundo lá, ela estava viajando, enfim. E aí quando nós saímos, cara, eu senti que fomos fuzilados com o olho, assim, porque ouviram a conversa, né? Ficamos ali 1 hora, ele relatou tudo, né, para o ouvidor lá. Na época foi para o secretário executivo. Eu não me recordo o nome dele agora, mas está registrado, gravamos um vídeo, enfim. E aí, assim, saímos da sala, as mulheres fuzilando a gente, assim, porque aí viram que ele, quer dizer que esse aí é o ex da Maria da Penha. Vamos matar. Até medo, até medo. Inquisição. Fiquei com medo daquelas mulheres do cabelo. Vamos botar na fogueira. Aquelas mulheres do cabelo azul lá, deu medo. Mas, enfim, não deu nada, porque eles, assim, infelizmente é o Ministério da Mulher, né, enfim, não estão nem aí. Desculpa a palavra, cagaram e andaram, para que a gente ficou 1h30 lá falando. Enfim, eu falei assim, não vamos depender das pessoas, vamos fazer nós o trabalho. Aí ele foi comigo para Florianópolis, ele mora no Nordeste, a gente não relata exatamente a cidade, mas ele mora no Nordeste. Sim. Aí ele passou 2 meses lá comigo em Florianópolis, e gravamos, fizemos muito vídeo, eu fiz muita pergunta para ele, coloquei ele na parede em alguns momentos para, né, pressionar isso aqui, explica isso aqui, né? Por isso que eu falo, assistam lá e tirem as suas conclusões. Assistam. Sim, eu assisti porque nós viemos a nos conhecer, o que é a rede social. A rede social é um negócio incrível. Um seguidor dele, cara, eu te peço 1000 perdões, e não foi um só, mas tem um que é insistente, e eu te peço perdão, meu irmão, que Deus te abençoe muito. Foi por sua causa que o Alexandre Paiva está aqui, hoje comigo aqui. E depois me dá um alô lá, eu quero te agradecer também, meu irmão, obrigado pela força aí. Então, cara, esse cara chegou, Evandro, você tem que entrevistar o Paiva. Você tem que entrevistar o Paiva. Cara, quando vai ser? Pronto, já está pronto. Legal. Já viemos aqui. Então, a gente aproveita agora para a gente chamar a nossa parceira. E a nossa parceira é a Unic. Ela que faz a nossa gestão de tráfego. E o que é gestão de tráfego internet? Gestão de tráfego internet é hoje a coisa mais importante do mundo. É o cara que vai fazer o endereçamento postal da tua carta. Então, aquilo que você está produzindo na internet, para quem que está indo? Eu faço bolo, então eu tenho que pegar pessoas que consomem bolo. Eu faço os meus vídeos para falar sobre política, então tem que ser encaminhado para quem trata de política. Eu falo sobre direito, então eu tenho que entregar para pessoas que façam direito. E quem faz essa gestão de tráfego para a gente é o André, que é o CEO da Unic. E ele atende o telefone, a gente fala com ele. Então isso é que é interessante, não vai ser colocado para um robô, e o robô vai te fazer um monte de pergunta chata e que você não tem paciência de responder. Então, tá aí o endereço da Unic e um telefone para a gente entrar em contato. Para você queira fazer a gestão de tráfego da tua empresa, do teu canal, do teu Instagram, do teu YouTube, das tuas redes sociais, eu aconselho a você conversar com o André para ele explicar. Inclusive, o Paiva também vai fazer o contato com o André para fazer a gestão de tráfego dele, para que tudo na internet que ele produza seja entregue para as pessoas que efetivamente a ele interesse. Não adianta nada ele fazer um produto desse e ser entregue para quê? Para adolescentes de 10, 12, 15, 16, 17 anos que não se interessam com aquilo que a gente está conversando. Com o público-alvo ali. Com o público-alvo. Mas então, voltando ao nosso bate-papo aqui, o Paiva, a gente está falando do senhor Marco Antônio Herédia de Viveiros. Eu lhe fiz a pergunta e refaço a pergunta. Em determinado momento, vendo o teu vídeo, ele muito tranquilamente, um cara muito tranquilo, com as ideias muito bem concatenadas, muito bem alinhado, ele chega e fala que quando aconteceu então o alegado pelo Instituto Maria da Penha, que ela teria sido acometida de uma tentativa de homicídio e por isso ela teria ficado paraplégica, ele alega que houve uma tentativa de assalto à casa deles, aonde ele vai saber que ela foi alvejada também no momento que ele estava sendo atendido no hospital. Ou melhor, ele sendo atendido no hospital por uma bala que ele teria recebido, por um projetil que ele teria recebido nessa tentativa de assalto, ele fica sabendo que a Maria da Penha teria tido um ferimento mais grave, a bala, por conta desse assalto. O que você me fala disso, irmão? Inclusive, é um ponto onde várias pessoas dizem para mim o seguinte: ele também foi baleado? Porque isso não é relatado. Assim, ninguém, antes, né, de eu falar isso,
né, havia informado esse detalhe, a não ser ele, no livro dele, onde ele conta, né, essa história. Então, ele e ela, nesse dia lá, em 29 de maio de 1983, foram baleados. Ambos foram para o hospital com ferimento de arma de fogo. O que ele relata, e que para mim é o relato que faz mais sentido, eles estavam dormindo, alguns meliantes entraram na residência, ele ouve o barulho, ele tinha uma arma, um revólver 38, ele pega o revólver e vai verificar o que está acontecendo na casa. Ele estava ouvindo a cachorra latir, foi até onde estava a cachorra ali, próximo onde estava a cachorra, acalmou a cachorra. Quando ele se volta para voltar para o quarto, ele é atacado por trás, por um deles. E nesse momento que essa pessoa ataca ele por trás, joga uma corda no pescoço dele, e ele estava com a arma na mão. E nesse momento, ele faz esse movimento para trás e a arma dele dispara. Inclusive, tem uma testemunha que relata isso, que viu a marca do tiro no teto. Isso é importante, porque não teve perícia, tá? A perícia é... Peraí. Pois é. Condena-se uma pessoa com um incidente de arma de fogo, tentativa de homicídio, sem perícia. Os policiais Essa chegaram... polícia é da onde? Lá no Ceará, Fortaleza. Lá no Ceará, Fortaleza. Uma períciazinha bem safada, porque a polícia chegou, constatou aquele cenário de caos, sangue para todo lado, a casa bagunçada, revirada, arrombada, indícios claros, né? O relato do policial que chega ali no momento inicial é esse: portão, as pérgolas arrombadas, portão, o porta-malas do carro foi arrombado para colocar os itens. Eles estavam carregando os itens para o porta-mala, para o carro dele, para levar o carro e as coisas. Tudo isso a polícia presenciou. E quem chegou, os vizinhos chegaram, viram esta cena ali. Aquilo que foi visto. E aí, voltando, quando ele foi laçado, ele deu esse tiro para o alto e, ao mesmo tempo, ele houve um disparo de uma outra arma de fogo dentro da casa. Ele não sabe exatamente precisar nesse momento. Em outro cômodo, um barulho muito mais forte, que foi parelho com o mesmo que o dele, assim. Bobear, o cara se assustou com o barulho e disparou também. Sim. Provavelmente foi o que aconteceu. Tá com o dedo no gatilho, o gatilho leva ali, pum. Sim. E aí esse cara que estava lá dentro vem e entra também no luta corporal com ele para ajudar o amigo, toma a arma dele e aí na hora que toma, ele toma um tiro também com a própria arma. Interessante, importante salientar. Isso consta no laudo e nos ferimentos. Ele é lesionado com uma arma e ela com outra arma. Com uma calibre 20. Ele com um revólver 38. E ele vai para o hospital, ela vai para o hospital muito mais grave. Ela chegou a ser enviada para Brasília, para passar por um tratamento, que lá em Brasília tinha o hospital que era o referência na época, para tratamentos de lesão, de coluna, enfim. E ele arcou com todos os custos, ele viajava a cada 15 dias. Deve ter sido na Rede Sara. Deve ter sido na Rede Sara. Foi Sara Kubitschek. Sara Kubitschek. Inclusive, nós temos uma unidade aqui no Rio de Janeiro que faz um trabalho excepcional. Exato. Parabéns a todo mundo da Rede Sara. É um trabalho excepcional que vocês fazem. Parabéns. Inclusive, ele fala que na época que ela tinha ficado tetraplégica e lá no Sara Kubitschek ela ficou só paraplégica. E aí você mexe, ela não mexia nada. Lá no Sara Kubitschek ela conseguia, pelo menos, recuperar o movimento dos braços. Sim. E ele ia cada 15 dias lá para visitar, para não deixar ela sozinha durante o tratamento, enfim. Preparou toda a casa, né, para uma cadeirante, alargou as portas, corrimão, tudo mais. Que para mim também já não faz muito sentido. Se o cara queria matar a mulher, que teoricamente o caso ele tentou matar ela, dormindo. E aí eu me pergunto, por que ele, ao tentar tirar a vida dela, ia usar duas armas diferentes para simular, né? E como é que ele não ia matar com uma calibre 20 uma pessoa que estava dormindo? Porque se você quer matar, você mata uma pessoa com uma calibre 20 facilmente. Dar um tiro num lugar que não é letal, não faz sentido. Sim. Então nada faz sentido. E ele preparou toda a casa e ela retornou para casa, né? Passou esse tempo todo, esse período todo lá. Não falou para ninguém no hospital que sentia medo dele. Até se você do Sara Kubitschek de Brasília lembrar do caso na época, né? Quiser se pronunciar, fique à vontade para entrar em contato. Tem o contato aí do Paiva nas ruas. Exatamente. Vamos botar isso aí bastante. Ela poderia ter feito o seguinte: ela estava a quilômetros de distância em Fortaleza. Era em Brasília, poderia ter chegado lá para o policial, para o segurança, para o médico. Olha, eu estou com medo. Eu acho que foi o meu marido que tentou tirar a minha vida. Ela nunca falou isso em momento algum. Nem acho. Naquele momento, assim, ela, inclusive, também tinha essa questão de que foi um assalto.
E quando ela retorna, aí que muda toda a história. Que infelizmente ele reconhece esse erro dele, ele é um homem muito culto, mas eu sempre brinco, os caras têm um grande problema não conseguir segurar, né, o meninão dentro das calças, né? Enfim, ele tinha uma amante em uma outra cidade, enfim, ele era professor universitário, às vezes ele ia dar aula em outra cidade e ele tinha essa amante lá. É importante salientar, anterior àquele ocorrido. E ela descobre algumas cartas, que antigamente não tinha WhatsApp, né? Não. Era carta. Então... Hoje descobrir a traição é a senha do WhatsApp. A senha do WhatsApp, Antes não, então, tinha que achar uma carta. Ela localizou uma carta e aí tudo mudou. Aí ela dá um depoimento dizendo que, na verdade, o que ela acha é que ele tentou matar ela, com aquele sentimento de vingança. Vou tentar ser um tanto quanto aqui condescendente, porque pensa bem, a pessoa está abalada psicologicamente, perdeu o movimento das pernas, né? Aí já está se sentindo debilitada, aí descobre uma traição, aí parece que o negócio surtou, pirou, né? Enfim. E ela pegou e disse que não, na verdade foi ele que tentou matar ela, pesquisa, vai atrás, porque foi ele. A polícia gira o foco da investigação para ele, como não tinha encontrado, né? A polícia do nosso Brasil a resolução de casos né? Enfim, não vamos nem entrar nesse detalhe aí, né? Mas enfim, tem amigos policiais, mas infelizmente nós sabemos que a minoria dos casos são solucionados, né? A maioria dos casos de que pessoas perdem a vida, você não sabe quem é o autor. Só 8% dos homicídios. Em média, 8%. 8% dos homicídios são. É um número bizarro, é um número horrível, principalmente no país onde tem um alto índice de assassinato, né? Meu Deus. Então, a polícia não localizou os caras e aí virou o foco da investigação para cima dele. E aí começou-se assim aquele zum, porque foi ele. E aí a polícia pegou e depois de um ano, olha só que bizarro, depois de um ano, eles já separados, né, ela pegou, pediu o divórcio, saiu de casa, aí a polícia pegou e foi fazer uma diligência na casa dele que ele estava morando, já num apartamento que ele morava sozinho, sem mandado judicial, sem ordens, assim, arbitrário ao extremo, tá? Invadiram a casa dele, sequestraram ele, invadiram a casa dele para procurar as provas do crime. Isso depois de um ano. Depois de um ano. Depois de um ano. Em outra residência. Outra residência. Aí acharam uma arma. Opa, tá aqui, olha aqui, ó, o 38 aqui. Você falou que não tinha arma, rapaz. Cadê essa arma? Ô, meu amigo, vamos lá. Aí pegou a nota fiscal, apresentou aqui, ó, nota fiscal. A arma foi comprada meses após aquele incidente, aquele caso. Ele disse o seguinte: olha, eu comprei outra, por quê? Levaram a minha. Entraram em casa, podem entrar aqui de novo, aqui é perigoso, eu comprei outra, tá aqui a nota fiscal. Apreenderam a arma, nos autos é tido como aquele revólver, a prova, né, de que ele fez aquilo, aquela é a arma do crime. Peraí. Então, ela é alvejada com a arma calibre 20. Exatamente. Ele é alvejado com a arma calibre 38. A partir do momento que se faz a perícia, as armas são recolhidas, aquilo que é encontrado é colocado como prova no processo. Ou melhor, aquela arma ele não teria acesso a ela mais. Muito dificilmente ele teria essa arma retornada às suas mãos. Então ele vai lá e compra uma outra arma. Essa arma com nota fiscal e tal, ele não teria porte e tal, não vamos discutir quanto a isso. Tinha tudo, documentado tudo. Então, mas ele tinha lá toda a documentação da arma. Aquela arma, então, foi colocada como se aquela arma foi a arma do crime. Esta arma foi apreendida e a juíza, ao dar a sentença, a pronúncia dela, sim, ela afirma, a arma do crime foi encontrada e aponta esse revólver como arma do crime. E pasme, ele vai além a coisa. Ele entrou e falou, não, pelo amor de Deus, vocês estão ficando doidos. Ele entrou em contato com a fabricante, com a Taurus. Sim. A Taurus enviou o laudo. O laudo está no processo, está nos autos isso. A Taurus dizendo o seguinte, olha, essa arma, calibre tal, número tal, foi fabricada na data tal, e enviada para a loja tal, no dia tal. Bate certinho, que é aquela loja que ele comprou. A arma que a Taurus fabricou, mandou para essa loja. Uma data posterior. Posterior. Eu até brinquei com ele, falei assim, ele deve ser aquele Ernest Brown, sabe, de Volta ao Futuro? Sim. Ele foi no futuro, buscou a arma, Dr. tirou... Emmett Brown. Emmett Brown. Pelo amor de Deus. Assistam De Volta para o Futuro 1, 2 e 3. Clássico. Clássico. Só pode ser, porque, cara, bizarro. E aí a calibre 20. A calibre 20 nunca apareceu. Ele sempre diz o seguinte, ele tinha uma arma de brinquedo, que é aquela de pressão, de chumbinho. Sim. Que inclusive as empregadas que viam, mas a empregada não sabe diferenciar o que é uma arma, porque uma arma de chumbinho é uma arma até grande, para quem é leigo, parece uma arma de fogo, né? Parece um fuzil. E ele foi e entregou, por livre e espontânea vontade, falou, não, pelo amor de Deus, gente, eu não tenho arma, que eu estou falando, o que eu tenho é isso aqui, olha aqui, ó.
É uma arma de chumbinho. É uma arma de matar passarinho. Se falar Exatamente. isso hoje, nossa Exato, é isso aí. Senhora. Basicamente é isso aí. De atirar em latinha para treinar, Melhor, para treinar a mira. E ele, por livre e espontânea vontade, entregou. Que é isso aqui, ó, o que ela tá falando, a arma que ela tá falando é isso aqui. Aí pegaram e recolheram isso aí. Ah, beleza, recolheram. Pois isso daí sumiu lá dentro, sumiu, e aí inverteu, falou que aqui era um calibre 20. Meu Deus do céu. Existe fortes indícios, inclusive, de fraude processual, assinaturas alteradas no laudo do corpo de delito dele. Nós estamos no processo de reabertura, né, desse processo. Tem o advogado, doutor Otacílio, ele está hoje representando o Marco. Nós estamos trabalhando na reabertura e a gente vai trabalhar forte para provar a inocência dele. Porque, Paiva, o que nos causa espécie é o seguinte: 99,99% da população brasileira, você falar assim, Maria da Penha, o que aconteceu com Maria da Penha? Nós temos, inclusive, no Rio de Janeiro, a Patrulha Maria da Penha. Sim, já ouvi falar. Então, a efetivação da lei está aí. Está nominada, inclusive com carros de polícia, com o nome dela. É sempre citado essa lei como um paradigma de revolução legislativa no âmbito da defesa da mulher. Ok, vamos aceitar tudo isso. Tem exageros? Tem. Tem coisas que podem ser mudadas? Sim. Adequadas para dar maior segurança jurídica? Sim. Mas tem uma situação. Dentro da cabeça das pessoas, ela veio para a cadeira de rodas por conta de violências que ela sofria, que ele batia e bateu tanto nela, que bateu tanto nela, que bateu tanto nela. Eu tinha essa visão também. Eu também. Eu também. Alguém lá, muito tempo atrás, falou comigo, não, Evandro, mas não é bem assim. Eu falei, não, cara, não acredito. Isso é uma situação. Depois, entendendo o teu caso e a entrevista com o Marco Antônio, me causou muita espécie e isso foi a mola impulsionadora. Eu vou além, não sei se você chegou a ver um vídeo que eu publiquei, onde eu mostro a própria Maria da Penha falando, verbalizando que ele nunca tinha batido nela e nem nas filhas. Então. Ela fala, eu publiquei esse vídeo, quem quiser ver, procura Paiva nas Ruas, canal Alexandre Paiva no YouTube. Eu tenho o vídeo dela dando devagar para o Calvoso poder escrever aqui, ó. Canal Alexandre Paiva no YouTube, no Instagram, @Paiva nas Ruas. Eu tenho lá o vídeo onde a própria Maria da Penha fala, quando uma repórter pergunta para ela como é que eram as agressões, a senhora apanhava violência, sofria violência física, você e suas filhas, não. As minhas violências eram psicológicas. Aí eu até nos vídeos eu brinco, né? Nesse vídeo que chegou nele, eu falo assim, ó, esse cara devia ter um grito tão forte que ele gritou e quebrou a coluna dela, só pode, porque violência psicológica é grito. Você falou assim, é uma discussão, o casal grita. É interessante colocar isso também para botar mais medo nos caras que estão aí querendo casar, porque é o seguinte, você falou realmente, discussão acontece, sim, mas a mulher pode gritar com você, você não pode gritar com a mulher, porque se você gritar com a mulher, ela vai te enquadrar na Lei Maria da Penha. Ela gravou com o celular aqui, você falou com uma voz um pouco mais alterada, ela falou com a voz extremamente alterada há 1 minuto atrás. Se você responde na mesma altura e ela gravou, acabou, meu irmão. Se você for gravar ela extremamente alterada, não vai dar nada para ela. Mas se ela gravar você extremamente alterado, ela vai alegar violência psicológica, abuso, e você pode, inclusive, parar na cadeia. Toma cuidado, rapaziada, toma cuidado. Eu sou solteiro, entendeu? Sou solteiro. Rapaz, você tá... Não vou casar, não. Você tá... Vou casar, não. Tô fora desse negócio aí. Você tá livre. Por enquanto... Se bem que tem um projeto de lei aí, não sei se você viu falar, que... Deputado aqui do Rio de Janeiro ainda, não vou nem citar nomes para... Mas tem uma proposta rolando lá no Congresso para transformar a Lei Maria da Penha universal para todas as mulheres em todas as relações. Então imagina você no trabalho, uma mulher não vai com a tua cara, vai alegar que você a ameaçou, ou assediou, ou agrediu, e você vai pegar uma medida, ela vai pegar uma medida protetiva contra você, você não vai poder entrar no teu trabalho. Já pensou nisso? Que legal? Deputado, que divertido que vai ser? Eu sei quem é o deputado. Deputado é amigo meu, é conhecido meu. Não faça isso. Dá uma revisada nisso, por gentileza. Não faça, pelo amor de Deus. Tem coisa mais importante que a gente precisa tratar no Brasil. Nós já conversamos é sobre segurança pública, é sobre enrijecer pena, é poder o cara ter medo de cometer um crime. Não é de ameaçar qualquer pessoa que faça qualquer bobagem. Exatamente. Lamentavelmente, nós somos um país onde a bebida é considerado uma coisa normal e social.
E nós entendemos que o abuso da bebida é uma coisa que leva a discussões mais acolaradas sobre religião, sobre futebol e sobre posicionamento A político. pessoa perde o controle. Mas Perde o controle, visto que citamos inclusive a situação da Vanessa Camargo. A Vanessa Camargo, visto o que aconteceu com ela horas antes, até ela chegar e colocar a mão em cima da cama, onde é que o cara estava deitado, ela estava completamente fora de si. Exatamente. Então, Evandro, a gente não pode ser condescendente com quem beba. Concordo. Eu acho que a gente não pode ser condescendente com quem agride. Concordo plenamente. Agora, ser condescendente com uma lei que criminaliza uma discussão, eu sou da época, meu pai completaria 100 anos esse ano. Minha mãe completaria 86 anos esse ano. Ou melhor, era uma outra cultura. Meu pai nunca gritou com a minha mãe, nunca brigou com a minha mãe, nunca bateu na minha mãe, mas tinham respeito. Na hora da discussão, os dois discutiam de porta fechada e ali se resolvia. Minha mãe nunca se queixou do meu pai nunca se queixou da minha mãe. Então, eu acho Sábios. que se você quer ter um relacionamento com alguém, aceite as diferenças que elas existem. Aceite a diferença que o homem é mais bagunceiro, que o homem come mais, que o homem come mais carne, que o homem come menos salada, que o homem come mais doce, que o homem fuma, que o homem bebe, que o homem gosta de futebol, que o homem gosta de corrida de carro, que gosta de lavar o carro, que não gosta de esperar, que tem menos paciência. Se não quer isso, arruma outra coisa, pô. Arruma outra coisa. É lamentável, cara, lamentável. Pois é. Lamentável. E o Marco pagou uma pena alta. Ele pegou, ao todo, foram 10 anos e meio, mais ou menos, que ele pagou. Sim, Ele, em 96. Preso, ele foi condenado em 96, ele cumpriu a pena em 2002. Porque ele estava recorrendo, existia um recurso, né, porque, como eu te falei, o processo é todo crivado de falhas, assim, ó, do começo ao fim. Então existia um recurso e estava prestes a, porque tem um prazo aqui para prescrever. Prescricional. E estava faltando alguns meses só para prescrever. Inclusive, ele relata que um advogado sugeriu para ele, ó, dá uma passeada lá no teu país, dá uma sumida, volta daqui 6 meses, que aí acabou o problema. Sim. Ele falou, não vou fugir, não sou bandido. Quem tem essa mente assim, ó, eu não devo nada, por que eu vou fugir, não sou bandido, não fiz isso. Ele ficou, pois ele foi preso dentro de sala de aula, dando aula, né, em 2002, porque, né, enfim, é até complicado falar, mas enfim, até gravei um vídeo, uma coisa que eu nem tinha me tocado, mas o caso deles gerou até uma repercussão internacional. Foi feita uma denúncia para a ONU, para a OEA, sobre o caso da Maria da Penha, e existia esse processo rolando internacionalmente. Comitê Latino-Americano do Caribe e Defesa dos Direitos da Mulher também. E o Brasil tinha perdido por conta segundo a ONU, por conta do Brasil ser um país muito violento contra as mulheres, o Brasil tinha perdido uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU. E o Brasil queria retornar essa cadeira, retomar de volta essa cadeira. Sabe que dia que ele foi preso? Numa segunda-feira, um dia após a vitória do Lula na primeira vez que ele ganhou a eleição. O Lula ganha no domingo, na segunda-feira ele é preso. Olha só que fato interessante. Olha só que fato interessante. Exatamente. Com a eleição do atual presidente da República, também aconteceu um fato extremamente interessante no Brasil. Primeiro, o caso do Marco Antônio Herédia, ex-esposo da senhora Maria da Penha, a quem tem meu respeito, mas tem indícios aí de coisas erradas. E uma outra situação que aconteceu, Paiva, agora na eleição de 2022, que é um negócio muito engraçado. Nós tínhamos no Brasil uma restrição e um jornal, os jornais, não vou falar o nome aqui, mas o consórcio, Sim. todo dia, às 8h30 da noite, colocava lá um painel que teriam morrido tantas pessoas e morreu tantas pessoas daquela doença pandêmica. Terrorismo. O mundo inteiro, não foi só no Brasil, o mundo e todos os países do mundo tiveram mortes, inclusive mais do que o Brasil. Wherever. No dia que ele ganha a eleição, acabou de morrer gente com Covid. Nunca mais Ninguém morreu falou mais nada. ninguém. Nunca mais morreu ninguém. Reza que os Yanomamis estão morrendo lá. Morreram igual mais. barata e não estão nem aí, né? Mas tem uma comentarista de economia e política
que a gente também não pode nominá-la, mas todo mundo sabe quem é, ela tem um mas. Por quê? Os Yanomami morreram 343 em 2022. Em 2023 foram 363. Aumentou 20, mas nós estamos olhando. Tem até aquela brincadeira, entenda como isso que é ruim é bom. Né? Teve o aumento do combustível. Não, aumentou o combustível, mas... Isso é uma coisa boa. Não tem essa. A inflação aumentou, mas é uma coisa... não é, meu, não é. Tá tudo errado. Mas a população está vendo isso, viu? A população está percebendo isso. Né? Eu creio que isso vai mudar, talvez não seja tão já, mas nós vamos passar por uns bons anos aí de aperto, mas a longo prazo eu consigo ver no horizonte. Mas só voltando a essa questão do Herédia. Então é tudo politizado esse caso é todo politizado. Aí o Brasil faz o quê? Então quer dizer que nós recebemos uma sanção internacional, perdemos a cadeira no Conselho de Segurança por causa desse caso aqui. Bota seu otário na cadeia. Pensa você como governante, no seguinte, botou na cadeia aqui, beleza? Depois de um ano, o Brasil recupera a cadeira no Conselho de Segurança da ONU. É nesse nível a coisa. Enfim, esse homem é um injustiçado e eu estou trabalhando forte para mostrar isso, para provar isso. Fico muito feliz, não sei se você chegou a assistir, nós participamos de um documentário na Brasil Paralelo. A Brasil Paralelo fez ali um belo documentário a respeito do caso, onde de maneira muito clara, assim, eu até brinco que eles desenham muito bem ali. Como você mesmo falou, o Marco, ele é muito calmo, ele é prolixo, aquela coisa do professor universitário falando para o aluno entender com calma. O Brasil Paralelo desenha ali como é que foi essa situação toda. Deu, inclusive, espaço para a dona Maria da Penha falar, não quis se pronunciar, ok, né, mas é bom frisar isso, porque o pessoal, vocês não ouviram o outro lado. Tentamos, né? Ela tinha um espaço aberto lá para que ela pudesse falar, olha, se bem que ela tem espaço aberto tudo quanto é canal, ela dá entrevista umas 20 por mês. Sim. Em todo o Brasil. Sim. Mas também demos ali para a chance para ela. O Marco já não. O Marco ninguém chama para entrevistar. Você vê que é a coisa mais difícil ele falar. As pessoas têm medo porque eu vou me queimar com as mulheres. Como é que eu vou dar voz para um cara que é um monstro, é o agressor de mulheres, maior do Brasil? Então ele sofre um boicote, né? E eu estou trabalhando assim com a minha rede social, que ainda não é tão grande, mas já tá conseguindo mudar alguma coisa. Temos alguns avanços já bem claros, conseguimos esse advogado que está nos ajudando, ele está reabrindo ali o processo, fazendo uma revisional. Então nós temos uma expectativa de que isso vá finalmente mudar. Agora, quando, não sabemos, porque eu estive, e até vou aqui relatar para você uma situação. Por favor. Que não sei se você sabe, eu acho que talvez a maioria de quem está assistindo não saiba também, mas... E até chega a ser até histórico, e é até engraçado que isso não está sendo veiculado. Dona Maria da Penha, que deu nome à lei, que gerou a possibilidade de existir uma coisa chamada medida protetiva, recentemente pediu uma medida protetiva contra o Marco Antônio de Viveiros. Agora, recente. Maria da Penha pede uma Maria da Penha. Que bonito isso. Pois é. Poético. E você vê que a mídia não está falando nada, mas hoje tem uma medida protetiva vigente da Dona Maria da Penha e, infelizmente, eu fico muito triste, e o próprio Marco também ficou muito triste, das filhas também. Que eles têm 3 filhas juntos. Sim. E as filhas pedem a medida protetiva também junto com a mãe. Por quê? É difícil saber. Porque ele nunca esteve próximo delas. Ele nunca... Mais de 30 anos que ele não entra em contato. Nada. Absolutamente nada. E para mim é mais uma das provas do que eu aponto. Que a medida protetiva é um troço injusto, assim, é mal intencionado, porque não existe qualquer risco, qualquer perigo para ela. Então, vamos lá. É só para a gente pontuar aqui. A medida protetiva é um avanço legislativo. É um avanço do judiciário. Tem pessoas que estão sofrendo qualquer tipo de agressão e ter, para elas, uma medida judicial que dê a elas segurança, parabéns. O uso indiscriminado é que é o perigo. Sim, então vamos lá. O uso indiscriminado é que é o perigo. Eu brinco muitas vezes em falar de medida protetiva, é a mesma coisa do carro blindado. É a mesma coisa do carro blindado. Estou no carro blindado no Rio de Janeiro, não tenho problemas. Por quê? Ninguém consegue me atingir. O meu é nível 3 Plus Black Piano. Então eu não vou tomar tiro nem de fuzil. Ok, mas na hora que você abrir a porta para sair do carro, tu vai tomar um tiro de 22 na cabeça e vão desligar seu disjuntor. Então é melhor, a medida protetiva ela é interessante enquanto existe uma fiscalização. Agora, em casos
efetivos. Então, o uso indiscriminado dessa ferramenta jurídica, ela pode trazer insegurança jurídica e pode trazer danos àquela pessoa irreversíveis, como é o seu caso. Eu tenho uma tese com relação à questão da medida protetiva, que é a seguinte: uma mulher que está em risco real, efetivo, ela não pede protetiva. Imagina, aqui no Rio de Janeiro tem as comunidades, os morros aí. Você acha que uma mulher lá em cima vai pedir medida protetiva contra um cara que trabalha ali lá em cima, lá no morro lá? Nunca, jamais em tempo algum. E essa mulher vai morrer, essa mulher vai pra vala facinho. Então, qual que é a minha leitura que eu faço da medida protetiva? Pode ser que ela tenha sido efetiva em algum caso? Sim, eu até acredito que possa acontecer, mas eu acredito que é a minoria. Uma mulher que sabe que o cara é violento, agressivo, perigoso, ela não vai usar protetiva. Ela vai dar um jeito dela, ela vai sumir, vai sair antes que aconteça alguma coisa ruim com ela. A mulher que usa protetiva geralmente sabe que o cara não é um cara agressivo. A minha aí sabia que eu não era um cara agressivo, que eu não ia nunca fazer mal contra ela nem contra as meninas. Então ela se sente confortável para fazer esse pedido, porque sabe que eu não vou reagir violentamente. Porque sobe, o sangue sobe. Homem, geralmente, a maioria tem uma coisa que é a honra. Eu tenho a minha palavra, o fio do bigode. Eu falo. Então, se eu agredir, desculpa, eu errei. Se eu não fiz, eu vou até o final para falar, eu não fiz essa merda. E é nessa a minha luta, eu não fiz, eu não mereço. Esses 4 carinhos de agressor que eu tenho nas costas, que são as 4 medidas protetivas, são falsas. Uma pessoa que nunca foi agressiva, que nunca bateu nelas, que nunca ameaçou coisa nenhuma. Então, o que eu entendo da medida protetiva? Ela é o instrumento, ela é a arma dentro da Lei Maria da Penha. E é ali que tem que ser mexido. O que eu coloco como proposta? Tá, vamos lá, vamos deixar aqui para que mulheres que acreditam que precisa ter, ela que prove. Ela que chegue e prove que houve uma ameaça. Ela que chegue para o delegado ao pedir a protetiva e fala assim, delegado, eu não aguento mais, estou com o olho roxo. Enfim, obviamente que eu não quero que mulher nenhuma chegue nesse ponto. Sim. Mas, por exemplo, posso rapidamente pegar o teu aparelho aqui, Todo mundo tem um negocinho desse aqui hoje em dia. Sim. Dificilmente tem uma pessoa que não tem um simplesinho, um básico hoje. 100, 150 reais, você compra um celularzinho velhinho, vagabundinho, e todos eles têm um negocinho chamado gravador de áudio. Sim. Não precisa nem gravar o vídeo, nada. Mas eu tenho medo de gravar e me ver. Não, nós estamos aqui conversando, o senhor está gravando o áudio ali. Sim. O cara te xinga, te ameaça, te arrebenta. Delegado, ouve isso aqui, delegado. Opa, dá a protetiva para essa mulher aqui porque ela está em risco. Prove. Não basta a palavra da mulher, não pode bastar a palavra de uma pessoa contra outra para algo tão grave quanto, por exemplo, você afastar um pai de umas filhas. Como, por exemplo, você tirar um homem de dentro de casa sem saber se esse homem tem para onde ir. Muitos não têm, acabam dormindo na rua. Porque a mulher meteu o protetivo porque está a fim de tirar o cara de casa já e quer ficar com a casa. Às vezes porque já tem um amante. Sim. Ela pega, vai na delegacia sem prova alguma. Só a palavrinha da donzela. E sai de lá de dentro com a medida protetiva e o cara é obrigado a sair em 24 horas, sair de dentro da casa dele. De ficar longe dos filhos dele. Está errado. No meu ponto de vista, isso, juridicamente falando, você que é da área do direito, isso mata a presunção de inocência. Sim, o indúbio pro réu. A dúvida matou. É para o réu. A medida protetiva mata o indúbio pro réu. Mata. Então, quer dizer, para mim, assim, filosoficamente falando, está muito errado. Muito errado. Então, quando criou-se a Lei Maria da Penha, foi em 2006. Sim. 2006, essa tecnologia aqui era muito mais escassa, muito mais rara. Até fazia sentido, as coisas acontecem em 4 paredes, ninguém vai saber de nada, então a palavra da mulher tem que ter peso. Nós estamos em 2024. Todo mundo tem uma brincadeirinha dessa aqui. A mulher sabe que ele vai para o bar beber e chega alterado e brabo, chutando as paredes. Aí abriu o portão, liga o áudio aí que ele está alterado. Acabou, você acaba com a vida do cara com provas. Olha, esse cara é perigoso, ele é agressivo, é violento, ameaçou. Está provado. O delegado pega esse áudio, bota nos autos do processo. Sim. Está aqui, juiz, protetiva para ela. Ok, não se discute. Mas o problema é que a lei incentiva que isso se mantenha somente com o peso da palavra da mulher. E isso está se estendendo. Em vez de você pegar e voltar, vamos ser racional, mulher, prova então, você está com medo? Tá, ok, senta aqui, tem dinheiro aqui, dá uma água com açúcar.
sei lá, calma mulher, quer ir no médico, a gente vai te ajudar, quer um psicólogo, né? Porque agora tem as casas da mulher, ok. Sim. Agora, traga a prova de que esse homem é um risco, de que esse homem é violento, de que ele é um perigo para as tuas filhas. Porque eu estou 5 anos, meu irmão, 5 anos afastado das minhas filhas. Perdi toda a adolescência e a infância das meninas. Nossa. E elas, com certeza, sendo alimentadas muito mal, com uma imagem péssima a meu respeito. Sim, se não te procuraram... Exatamente, porque elas têm na mente dela que eu sou um perigo, que eu sou um agressivo. Se a mãe pede, o juiz deu, o delegado deu, meu pai automaticamente, então só pode ser um cara violento. Mas você não tem sentença condenatória contra você? Zero. Então, gente, peraí, ué. Me ajuda aí. Me ajuda aí. Tem coisas no Brasil que se perduram por uma situação extremamente errônea, ainda mais em direito. Perdurar uma situação, porque isso é uma decisão precária. O que é uma decisão precária? Uma decisão que necessita de uma decisão judicial. Então, antes de ter uma sentença, de ouvir a outra parte, de ter ali sendo produzidas as provas, dar o direito ao contraditório, o que é? Escutar a outra pessoa, eu já vou decidir antes. Em preliminar, eu já vou fazer isso. Então eu vou dar a essa pessoa um pretenso direito porque vejo que esse processo não tem outro fim. Mas então o resolva imediatamente, dê a sentença imediatamente para que possa ter aí a gente recorrer dessa sentença, sim, a gente poder produzir prova. Eu quero relatar aqui uma situação que aconteceu comigo. Eu relatei para você uma coisa bem estranha, politicamente falando, sobre a criação da lei. Sim. Vou dar aqui um outro exemplo com relação ao meu caso. Por isso que eu acho que realmente... enfim, certeza que eu tenho, que o meu caso também ele já se tornou meio que politizado. Sabe que eu sou barulhento de internet, que estou incomodando, que estou falando, colocando o dedo na ferida. Sim. Para você ter uma ideia, a minha advogada, a Mara Damasceno, ela pediu a quebra da medida. Falou assim, não, isso está errado. Ela provou, inclusive, oferecendo nos autos as testemunhas que provavam, olha só, as testemunhas que provavam que aquilo que ela estava alegando era mentira. Aquilo nunca tinha acontecido. Sabe o que aconteceu? No ano passado, foi em abril ou maio, foi aprovada uma mudança muito importante na Lei Maria da Penha, que diz o seguinte, que aí justamente se ratifica na lei que a mulher não precisa apresentar prova. Eles escreveram na lei que não precisa da mulher provar, que basta a palavra dela. Assim, ó, eles foram lá e assim, ó, vamos assinar aí que isso é assim mesmo e acabou. E o delegado tem que dar automaticamente, não tem nem mais que mandar para o juiz, o delegado já na hora e entrega para a mulher. Sabe o que aconteceu no meu caso? Esse pedido da minha advogada estava ali uns 4, 5 meses. Sabe que dia que meu processo andou? Um dia após. No dia seguinte. Um dia Eu após. acho que foi o primeiro. O primeiro que recebi, ó. Segundo a lei, alterou. Pumba, a mulher não precisa provar. Tá eu vou escrever um livro, eu vou expor isso um dia. Hoje não dá porque é segredo. Sim. Mas enfim, eu já consigo ver que eles estão de olho. Eles estão de olho no que está acontecendo. Ó, quer dizer que aprovaram aquele otário lá, tá fudido. Aí o juiz falou assim, ó, segundo a Lei Maria da Penha, a mulher não precisa provar nada. Ou seja, todas aquelas provas que a minha advogada colocou, para quê? Mantenha-se a medida protetiva viva, porque não precisa da mulher provar. Mas tem um outro instituto do direito que é o seguinte, a lei só retroage para beneficiar, ela não retroage para punir. Pois é. E no seu caso, ainda existe esse erro judicial aí que exato. Eu creio que eles faltaram a aula de direito do professor Evandro. Então, tá entendeu? vendo? A lei só retroage para beneficiar, ela não retroage para prejudicar, não. É bizarro. A pena de homicídio hoje é de 12 a 30 anos. Ok, show de bola. Amanhã aumentou para 40. Todo mundo que foi condenado na lei antiga, ele não vai ficar mais tempo, não. Agora, se baixar para 5 anos, desculpa, Evandro, todo mundo é beneficiado. Num país sério isso deve funcionar. Aqui no Brasil, infelizmente, não funciona. Então, acho que só na Suíça que funciona. Infelizmente. Né? Assim, ó, eu fico triste, porque assim, como é que é? Tem aquela palavra, faz uma chicana, a pessoa faz as chicanas, mexe aqui, mexe dali, puxa, 2 mais 2 é 5, tá aqui, ó, entendeu? Rapaz, tá tudo errado nesse país. Então, assim, ó, é bizarro. No meu caso, eu tentei apresentar prova, para mostrar, não precisa não quero ver tua prova, a palavra da mulher basta. Meu Deus. E eu estou sendo sistematicamente afastado das minhas filhas. É triste, é bizarro, sabe, é cruel. Eu lamento muito e acho isso um absurdo tremendo, você ser ceifado dessa situação de não ter uma sentença condenatória, serem passados 5 anos. E aí
a gente vai para o Estatuto da Criança e Adolescente e a gente vê tanta criança vítima Sabe de que não violência. existe sentença condenatória? Porque assim, ó, isso é um grande erro também da Lei Maria da Penha e da protetiva. Não obrigam a mulher a representar. Ela nunca representou contra mim. Não existe uma representação criminal para que houvesse uma investigação onde o delegado fosse, vamos averiguar essa tal dessa violência aí que essa mulher está sofrendo. Então, se a mulher não representa, não existe uma investigação. Isso vai se estendendo e aí é eterno sem investigar. Olha só que bizarro. Mas então, essa ação não é uma ação pública condicionada à representação? Por ser Então, direito não, personalista? não. Então Lei Maria da Penha- ela cai, então o Ministério Público não seria o dono da ação? Também não? Meu Deus do céu, quem é o dono da ação? Só ela. Ela é dona, ela manda, desmanda o que ela quer, o que ela não quer. E, infelizmente, esta arma na mão das mulheres hoje está prejudicando muitos homens. Tem homens bons, inclusive, perdendo a vida. Eu recebi mensagem, postei até essa semana passada no Stories. O rapaz me ligou chorando, desesperado, falando que ia se matar, porque não aguentava mais, que não tinha a força que eu tinha, que não via mais sentido. Então eu conversei, fiquei um tempão com ele batendo papo, tentando acalmar ele, mas, sinceramente, cara, eu não sei, sabe, o que mais fazer. Eu falo assim, olha, eu tô tentando, irmão, tô tentando mudar, aguenta firme, aguenta, eu sei que dói, porque eu passei um ano tenebroso, viu? Assim, no primeiro ano, que, sabe, no momento, assim, é ultrajante, você, pelo amor de Deus, isso é mentira. Eu nunca fiz isso. E aí, cara, você vai para um buraco na sua mente, assim, sabe, te abre aqueles buracos do inferno, onde você pensa um monte de bobagem. Eu me peguei e eu tinha até um certo preconceito. Eu não conseguia entender como é que um homem chegava nessa situação de pensar em tirar a própria vida. Eu me peguei pensando nisso, falei, pelo amor de Deus, cara. Meu Deus. Sabe, é triste, é cruel, assim, e tem pessoas, tem homens que não aguentam. Sim, pô. Homens, inclusive, são a maioria, né, dos casos de suicídio. Sim. Tiram a própria vida. O homem não se vê amparado, e falam que é culpa do machismo, mas não, é porque não existe, não existe, assim como é para a mulher, um arcabouço de proteção, ou de ajuda, ou de entendimento. Não, eles colocam o cara como o culpado. Ó, isso aí é porque você é machista. Ou seja, a culpa é tua. Então, quer dizer, peraí, você aponta o dedo pro cara, ó, então você tem que rever, é o teu machismo. Né? Você não busca apoio porque você é machista. Enfim, você já é colocado numa situação de você, então quer saber? Se lasque, vou fazer aqui o que eu tenho que fazer. Então, quer dizer, aí eu decidi me levantar, depois desse um ano aí, eu peguei, olha, eu vou fazer alguma coisa, e eu mirei todas as minhas forças, assim, todo o meu foco na lei. Falei assim, olha, eu vou atacar a arma que ela usou contra mim, até para provar para as minhas filhas que quem estava errado não era eu. Quem estava errado era a lei e ela a usar uma lei que estava errada. Ponto. Aí elas adultas, se quiser depois, né, ter acesso, o processo vai estar todo ali como prova desse tudo isso que eu estou falando. E o seu trabalho? E meu trabalho na rede social também, enfim, mas trabalho na rede social. Eu não sei também, né, porque ó, depois desse negócio do Hered aí das filhas dele também pediam a protetiva, não sei, daqui a pouco elas pedem a protetiva contra mim também, e aí, eu não sei, porque estão tão envenenadas com a ideia de que o pai é agressivo, de que o pai é violento. Novamente, como eu falei, se minha mãe disse, se o delegado falou, se o juiz deu, então meu pai só pode ser um cara violento. Deixa eu fazer uma pergunta agora pessoal, se quiser responda, se não quiser, não responda. Você já teve algum tipo de condenação penal? Nada, zero. Zero? Zero, nada, BO Nunca nenhum, teve? nada. Nunca teve? Limpo. Briga, de porrada? Nada. Nada, de confusão, de bater em Eu alguém? até falo, não, nada. Eu sou o cara caretão, sempre caretão. Enfim, inclusive no meu caso, eu acho que eu posso até comentar, tem um viés religioso envolvido, tá? Tem um viés religioso. Eu sou um cara que nasci dentro de uma religião, a mesma religião que a genitora também, e muito também desse meu problema gira em torno dessa questão da religião. Foi porque eu me afastei da religião, e dentro dessa religião existe um dogma. Acho que eu até posso falar, enfim, já falei em alguns vídeos. Eu nasci como testemunho de Jeová. Nasci não, assim, eu era muito pequeno, enfim. E testemunho de Jeová, eles têm aquelas regras muito complicadas, né? Tem a questão do sangue, por exemplo, que não pode colocar sangue, tudo isso. E tem uma questão lá que se chama desassociação, que é quando você é da religião e você vira as costas, enfim, você sai. E eu sou um desassociado. Então, eles têm a leitura de que eu, teoricamente, sou uma má influência espiritual para as meninas e para casa. Então tem que manter longe. Basicamente é isso. Então, quer dizer, sempre fui um cara correto, sabe? Nunca fumei, nunca botei um cigarro na boca. Enfim, um cara extremamente correto.
e estou aqui pagando esse preço aqui, enfim. Talvez em alguma outra vida eu tenha feito alguma coisa muito errada e estou pagando, não sei. Mas caramba, você não tem nada a ver com o que você fez lá atrás, cara. Pelo amor de Deus. Só para colocar uma coisa muito, muito interessante. As maiores guerras do mundo, desde que o mundo é mundo, foram baseadas na religião. Infelizmente, Todas as guerras que hoje estão colocadas hoje no mundo, a de Israel contra o grupo terrorista Hamas, é por conta de religião. Sim. É porque o Hamas tem uma visão do século XII. Então, quem quiser, estude um pouquinho. Sim. A guerra da Ucrânia, no protocolo de guerra, para quem não sabe, existe o direito internacional em conflitos armados, direito humanitário, do qual eu fui professor, onde existe um protocolo, onde se é enviado um documento àquele país para que você possa revertê-lo. E uma delas é que a Igreja Ortodoxa Russa estava sendo contaminada pela religião ocidental. Sim. Então, melhor, as guerras, todas elas têm, na sua justificativa, um cunho religioso. Lamento muito. É triste. Deus é um só. E a gente planeja muito, mas Deus ri dos nossos planos. Porque só Ele sabe a hora que a coisa tem que acontecer. Não é que Deus escreve certo por linhas tortas. É a gente que não sabe ler essas linhas. Ele escreve certo, no tempo dele. E hoje eu consigo entender, assim, você tem que buscar, dentro do sofrimento, algum significado, algum sentido. E hoje, talvez eu perceba que isso, eu tinha que passar por esse calvário, digamos assim, para estar aqui hoje falando e ajudando outras pessoas, trabalhando para mudar, né, a situação. E eu começo a perceber que várias, até meio, assim, cabalístico, mas enfim, se você for pegar datas da minha vida, como por exemplo, o dia que foi protocolada a lei da alienação parental, que o que eu vivo se chama alienação parental, pesadíssima, foi a data do meu nascimento. O Dia Internacional de Luta, de Combate à Alienação Parental, dia 25 de abril, é o dia que eu casei com a genitora das minhas filhas. Então, quer dizer, parece que existe toda... A minha filha mais velha nasce em 2006, o ano que é sancionada a Lei Maria da Penha. A minha segunda filha nasce em 2010, o ano que é sancionada a Lei da Alienação Parental. Meu Deus do céu! Enfim, meu Deus do céu. Eu acho que eu nasci dia 27 de abril, dia do engraxate e dia da empregada doméstica, com muito orgulho. Então, eu acho que eu já estava predestinado a passar por isso em vida, enfim. Me encontro com o Marco Antônio Heredia de Viveiros. O ano que eu nasço é o ano que ele conhece a Dona Maria da Penha. Até eu falei para ele, acho que Deus falou assim, ó, vai lá na terra ajudar esse cara, porque ele tá lascado, encontrou essa mulher, agora vai lá. Velho, já que você gosta tanto de cabala e tanto de número, eu acho que a Mega Sena tá acumulada. Depois então, você me dá 6 números aí para ver se a gente... Vamos trabalhar essa ideia aí. A gente vai morar na Suíça. Mas enfim, eu busquei dentro dessa, né, eu comecei a perceber isso durante o meu trabalho, pelo amor de Deus. Tá, mas para com esse negócio de número, você é coisa de maluco, cara. Enfim, você tá querendo justificar uma coisa que é injustificável. Exato, mas enfim, assim, você tem que tentar buscar um sentido, um significado, alguma coisa, porque, como eu te falei, eu nunca fiz nada. Então, mas o significado é você fazer o trabalho que você está fazendo, com o respeito que você faz. Muita gente pode achar que seja desrespeitoso. Não. Às vezes eu sou um pouco enfático, né, enfim. Mas enfim. Cara, cada um tem o seu peso. Por exemplo, o Marco Antônio, as entrevistas que eu vi, cara, o cara é todo pragmático, sistemático, fala devagarzinho e tal. Eu não, eu falo alto, falo palavrão, entendeu? Então, às vezes... usaram contra mim, olha, ele fala alto. Não vou nem falar. Você tem que falar baixinho, você tem que falar fininho. Ah, pelo amor de Deus. Então, eu não vou falar fino, eu falo alto, sou grande, falo pra caramba, entendeu? Tem gente no canal, o Evandro fala demais, ele não deixa... machismo, isso é machista. O cara não deixa o entrevistado falar... Vai capinar um passo. Né? Mas eu acho que eu flui bem aqui. Como nós dois temos esse perfil, então flui. O negócio bate-bola foi legal. O bate-bola é bom demais. Cara, só tenho que te agradecer. O espaço está aberto para você. Mais uma vez eu peço ao pessoal que assistiu até agora, se inscreva no canal do Alexandre Paiva, no YouTube. E no Instagram é o @PaivaNasRuas, que também tem um link lá na bio dele, que você vai cair direto para o canal dele. E pedindo, mais uma vez, que se inscrevam também no nosso canal no YouTube. Você que está assistindo até agora, perde um tempinho aí, vai lá, aperta lá, se inscreve, bota lá nas notificações. A gente tem muita entrevista bacana que a gente fez. E essa, cara, para mim, foi uma das melhores, ainda mais pelo aquilo que tocamos. Alexandre, quero te agradecer
imensamente por ter batido esse papo descontraído, apesar de temas extremamente sérios. Pesado, mas a gente conseguiu dar uma roupagem aí, com todo respeito a todos, inclusive aos citados, da sua situação que você expôs. Lamento imensamente, lamento muito. Eu também tenho uma filha e sou separado da mãe dela, mas temos um relacionamento excepcional. Sou amigo da mãe da minha filha, entendeu? Nós já saímos juntos muitas vezes para jantar ou para almoçar, para comemorar alguma coisa ou simplesmente comemorar que temos uma filha juntos. E por mais que ela possa me achar um chato, um mala, um Zé Ruela, eu serei o filho, eu serei o pai da filha dela até o dia que eu morrer. E é muito importante o que você falou, eu queria até complementar. O espaço é porque seu. O número de divórcios, infelizmente, ele vem numa crescente de uns anos para cá. E esse problema de alienação parental aumenta também em conjunto com esse número de divórcios. E nesse momento tem que ter essa cabeça que você e a sua ex tiveram. O filho independe da relação de vocês dois. Por mais que vocês tivessem uma relação ruim, no dia do casamento da minha filha, quem estará levando minha filha ao altar? O filho... No aniversário dela, quem que vai estar? Eu! O filho é outra pessoa, independente. Independente, cara. O casal não deu certo. É por quê? Porque eram duas pessoas estranhas que chegaram um dia, se conheceram e falaram, nossa, eu me apaixonei por você, não conseguirei viver a minha vida sem você. Que coisa maravilhosa e mágica. Só que essa mágica acaba. Infelizmente. E aí, se vocês têm um filho... Né? Entendam que essa criança precisa dos dois para um bom desenvolvimento psicológico, enfim. Os dois, a presença é importante para o filho, porque eles são metade de cada um de vocês. Então, ao se divorciarem, se infelizmente acontecer isso, e vocês se divorciarem, pensem que a criança não pode pagar o preço dessa disputa, que às vezes vai entrar, que a criança ela entra como se fosse um bem disputado. Tem o carro, tem a casa e tem os filhos. Peraí, não, o filho não é bem, o filho não é mobília. O filho é um ser humano que vai continuar precisando da presença dos dois, da ajuda, do fortalecimento dos dois. Não só dinheiro, porque o pai hoje virou uma espécie de caixa eletrônico, ele paga a pensão. Querem que o pai seja um pagador de pensão exclusivo, pagador de pensão, e a mãe decide todo o resto do que é bom ou ruim para o filho. O pai é só pagar a pensão, é o provedor. Não, faça desse o meu exemplo. Eu com a minha filha e a mãe da minha filha. Minha filha chegou... Pai, eu quero morar com você. Ótimo, você vai ver o tanto que a comida do papai era boa e vai continuar sendo boa, entendeu? A mãe dela, para conseguir tirar ela lá de casa, foi um desespero. Que porra, meu bife com batata frita é o melhor do planeta. Alexandre, mais uma vez te agradeço. Agradeço demais. Não tem, tamo junto. Tamo junto. Você vai levar uma canequinha do Entendi Direito, para você se lembrar que teve aqui. Bacana, agradeço demais. Agradeço. A todos aí. Agradeço mais uma vez terem estado até esse momento aqui, ter conhecido a história do Alexandre Paiva, ter conhecido um pouquinho sobre a história da Maria da Penha, e as redes sociais dele já estão escritas aí, e por favor, sigam ele e dê aquele joinha no nosso canal aí, não se esqueça aí de dar curtida e comentar. Se você não gostou, se você acha que eu sou um chato, que o Alexandre também é um chato, eu lamento por vocês, né? E quem gostou, dá aquele likezinho, aquele joinha. E no mais, muito obrigado e até o próximo Entendi Direito. Um abraço.